Final de jogo lá no Mineirão, tá? O Corinthians bate o Cruzeiro, vence o Cruzeiro lá no Mineirão, lotado, mais de 59 mil pessoas, quase 60 mil pessoas. O Corinthians foi lá, jogou futebol que não vinha jogando há dias, há meses, e bateu o Cruzeiro lá, jogaço. O time jogou pra caramba, velho. O time jogou demais hoje. Os caras estão de parabéns. Que time armou o Dorival? Dorival copeiro pra caramba. Dorival que ganhou essa Copa do Brasil 2022, né? Quando treinava o Flamengo, e 2023 quando treinava o São Paulo. Excelente treinador. Armou bem o time hoje. Povoou o meio de campo, coisa que muita gente tava falando disso daqui. E o Corinthians traz um ótimo resultado, cara. Que jogo, que jogo, que jogo. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal, tá? Deixar o like. E vamos pra análise do jogo aí. Vamos que vamos. Bom, no primeiro tempo a gente teve o Corinthians muito sólido, tá? No primeira etapa, a gente teve o Corinthians ali aos 5 minutos em cima. A postura parecia outro time, totalmente a postura diferente do que o time vem apresentando nos últimos jogos, contra a Juventude, contra o Botafogo, contra Fortaleza. Outro time parecia. Gostei muito da primeira etapa do time. Acho que não deixou nada a desejar, tá? Ali aos 6 minutos o Cássio faz uma defesaça no cabeceio do Martinez, tá? Cobrança de escanteio do Memphis. O Martinez desvia de cabeça. O Cássio faz mais uma daquelas defesas que ele costumava fazer quando jogava aqui no Coringão. E aos 11 minutos ali o Matheus Pereira chuta a bola de dentro da área após um passe ali, acho que do Caio Jorge pra ele. Ele fica cara a cara com o goleirão do Corinthians, o goleiro Hugo, faz uma defesaça de dentro da área. Aquele gol poderia ter mudado certamente o rumo da partida, tá? Com total certeza, rapaziada. Se o Matheus Pereira faz aquele gol ali, ia ser outra partida. Mas ainda bem que o Coringão conseguiu, o goleiro do Coringão conseguiu ir bem pra caramba. O Hugo pegou aquela bola. E aos 21 minutos de jogo, né, a gente teve esse lance aos 11, depois o Cruzeiro não criou mais nada no primeiro tempo, tá? Nada. Só foi criar lá no finalzinho do segundo tempo aquela pressão buscando o gol, né? Buscando o gol, o juiz ainda dá mais um minuto de acréscimo no final do primeiro tempo. Era 5 minutos, depois ele aumenta pra 6, sem critério nenhum. Mas, antes disso, aos 21 minutos do primeiro tempo, ele, o Chosen, aquele com o faixinha aqui, ó, escrito Chosen, o escolhido tá fiel. Ele, o Memphis Depay, faz um gol após uma jogada do Carrilho, tá? Assistência do Yuri. Só dá aquela arrumadinha pro Memphis tocar de cabeça, desviar. Depois ele vai lá, confere, empurra a bola para dentro do gol. Cássio já batido no lance. E o Corinthians faz o 1-0 ali aos 21 minutos de jogo do primeiro tempo, tá? Ali aos 31 minutos de jogo já esquenta, tá? Com mais chegadas, as duas equipes chegando mais firmes. Aliás, é um jogo de Copa, né? O jogo de Copa geralmente é assim. Geralmente no Brasileirão a gente já tem isso. Imagina no jogo de Copa ainda ainda mais aflorada essa questão de chegadas, essa questão de disputa, tá? O Memphis acaba tomando cartão amarelo nessa daí, lembrando que nessa partida só o Mateuzinho da equipe do Corinthians do lado de cá tava pendurado, tá? E o Memphis acaba tomando cartão amarelo. E o primeiro tempo que o Corinthians dominou. O Corinthians não deixou o Cruzeiro jogar. O Corinthians fez o gol, conseguiu segurar bem defensivamente. Um dos melhores primeiros tempos do Corinthians nas últimas 10 partidas. A gente pode falar assim, viu, cara? Mas excelente primeiro tempo. Já no segundo tempo foi diferente, tá? Já no segundo tempo o Cruzeiro, ele ditou o ritmo da partida. A gente sabe que o Cruzeiro, se você que não assistiu, saiba que o Cruzeiro jogou melhor na segunda etapa, tá? Conseguiu criar algumas oportunidades de gol. Porém, a gente tava uma noite inspirada do Hugo Souza, que fez algumas defesas importantes, tá? Salvou o nosso Coringão de algumas oportunidades bem perigosas do Cruzeiro. O Cruzeiro ele chega algumas vezes com o Matheus Pereira, chegou também com o próprio Gabigol, que entrou ao longo do jogo, com o próprio também o jogador, o atacante deles lá, mano. Aquele lá que tá fazendo gol pra caramba. Aquele lá, que eu esqueci o nome dele. Mas enfim, o Corinthians agora foca ao máximo, agora vai fechar o grupo. O foco agora é o jogo do próximo domingo, né? Tudo ou nada. Agora é trazer aqui pra Itaquera, um ótimo resultado, 1-0
O 0x0 classifica o Corinthians, 1x1 o Corinthians ainda tá vivo, o Corinthians classifica também. E é isso, rapaziada. Agora é força máxima, recuperar, né, as energias desse jogo desgastante contra o Cruzeiro. Foi difícil segurar os caras lá. Os caras têm um time do caramba. E a gente queria deixar aqui também a nossa ressalva, agradecimento também à fiel torcida que tava lá em peso, lá no estádio do Mineirão, gritando: Mineirão é nosso. Os caras invadiram o Mineirão, cantaram os 90 minutos, calor a torcida dos caras. Impressionante que a torcida do Corinthians fez hoje também. E o Corinthians, é isso, rapaziada, tá vivo. Não só vivo, tá muito vivo no campeonato. E tem mais uma decisão no próximo domingo, tá? Não tem nada a ganhar, tem muito jogo pela frente, são 90 minutos aqui na Arena Corinthians ainda. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Vamos ver como é que vai ser no jogo de volta, tá bom? Curtiu o vídeo? Segue nós aqui do lado, certo? Se inscreve no meu canal e deixa o seu like aqui embaixo. Tamo junto, é nóis.